Palestras da FEB. Boa tarde a todas as irmãs, a todos os irmãos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Antes de entrarmos no assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, proposto para essa tarde de hoje, vamos lembrar que no dia 2 de abril, estamos no dia 1º, mas no dia 2 de abril de 1910, encarnava o nosso Francisco Cândido Xavier. Com uma tarefa enorme, trazia ele uma mensagem que foi deixada a cada um de nós, de amor, de renúncia, de sacrifício, de cultivo das virtudes, um exemplo para cada um de nós. Todos sabemos que publicou mais de 400 livros e todos eles com direito autoral cedido a várias entidades, dentre elas a nossa casa, a Federação Espírita Brasileira. Continua após a sua desencarnação em 2002, sendo um dos que mantém, por intermédio de suas obras, essa casa que hoje nos acolhe, que nos dá oportunidade de trabalho, de estudo. E sabemos todos nós que esse espírito de escola que o Mestre enviou a nós, mais uma vez, como alerta para que nós pudéssemos, com um exemplo vivo junto a nós, verificar que é possível vencer a nós próprios, vencer as nossas dificuldades. Passou Francisco Cândido Xavier por muitos problemas de saúde. Já em idade avançada, tinha problemas sérios de saúde, mas não se deixou abater. E continuou no trabalho constante de auxílio aos seus irmãos em maior dificuldade do que ele próprio naquela ocasião. Certamente continua ele nessas tarefas de auxílio, de amparo à humanidade que continua a necessitar de alertas, de amparo, de consolo, de esclarecimento. Jesus nunca deixou faltar a nenhum de nós, sem exceção, o amparo necessário para o aprendizado também necessário para nos libertar. Chico Xavier, então, lembrado por nós, vamos entender a missão que ele desempenhou, não somente com o intelecto, mas procurando seguir-lhe os passos, assim como ele seguira os passos de Jesus. Aqueles que venceram a si próprios, conseguiram e conseguem entrar em contato direto com a sua própria consciência, não se permitindo mais nenhum tipo de procedimento que seja contrário a essa consciência. Esse foi o exemplo que nos deu Francisco Cândido Xavier, a quem nós deixamos o nosso preito de gratidão pelo trabalho realizado, pelos esclarecimentos constantes, pela obra que deixou junto a nós, não só a obra escrita, mas tudo aquilo que ele demonstrou e exemplificou quando aqui entre nós, no plano dos encarnados. Como desencarnado, certamente dá continuidade a essa tarefa, porque ela ainda não está finda. O texto evangélico de hoje, nós pedimos permissão para fazer a leitura dos 2 trechos que serão alvo dos nossos comentários. Está em Mateus capítulo 10, versículo 8. Disse Jesus: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. É o primeiro trecho dos comentários de hoje. Vamos lembrar que Jesus veio não para orientar-nos somente àquela época, mas ele deixou o seu evangelho, que é uma luz para cada um de nós, para que pudéssemos nos conduzir de maneira correta, para que nós pudéssemos entender quais são as nossas tarefas na presente encarnação. Cada um de nós, individualmente, veio com uma tarefa, veio com uma missão, veio para desempenhar algo de aprendizado tão necessário para que nós possamos ser felizes, objetivo de todos nós. Ninguém quer ser infeliz. Mas é preciso o aprendizado constante, não somente o intelectual, ele é importante sim,
mas é preciso ir mais a fundo, fazendo aquilo que nós devemos fazer, como gostaríamos que os outros fizessem para conosco. Uma regra áurea que Jesus não deixou de nos legar. Outras religiões dizem o mesmo. E o que seria isso? O que seria essa recomendação de Jesus, senão o amor fraterno? O amor que nós deveremos exercitar, não o temos ainda na dose necessária para sermos completamente felizes, mas a ação do amor, por intermédio da caridade, vai nos libertar de dificuldades que ainda guardemos dentro de nós. Precisamos nos libertar dos vícios, paixões e más tendências, e só há um caminho. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da doutrina espírita ou de qualquer religião já estabelecida entre nós, é fora da caridade. E quem não tem acesso a fazer a caridade? Todos nós temos. Todos nós poderemos esquecer um pouquinho de nós e, pela empatia, sentir o que o outro irmão ou irmã está sentindo naquele momento e podermos colaborar para consolar, para esclarecer, para trazer algo que reacenda a esperança, que fortaleça a fé, para que aquele irmão e aquela irmã que momentaneamente se encontram em dificuldade possa sair com o nosso auxílio. Muitos dirão: mas se está passando ele ou ela por essa situação gravosa, tão difícil, certamente é porque merece. Mas não sabemos se não somos nós individualmente aqueles que foram colocados pela providência divina para fazer cessar aquele sofrimento, aquela dificuldade que agora nós passamos a conviver. Nós temos que ter a ideia sempre de que estamos no melhor local, na melhor hora, na melhor companhia, nas melhores condições de vencer a nós próprios. E não de vencer aos nossos irmãos, como muitas vezes somos convidados no senso comum pela nossa sociedade de hoje. Nós temos que ter um cargo melhor, temos que ter uma remuneração melhor, temos que ter um título maior, temos que ter uma casa mais bem localizada, mais confortável, temos que ter uma roupa de determinada maneira, quando na verdade devemos cerrar os nossos esforços para nós próprios, para não sermos mais egoístas, orgulhosos, vaidosos, impiedosos, impacientes, intolerantes. Isso sim nos faz infelizes. Todas as vezes que nos afastamos das leis divinas, o Livro dos Espíritos nos esclarece, nós passamos a sofrer. Sofrimento não por castigo, não por desobediência, mas porque consideramos uma nova oportunidade de aprendizado, muitas vezes dolorida, reconhecemos, como sofrimento, quando na verdade é um ensino que está se querendo nos passar para que nós possamos nos libertar. E se vamos fraternalmente, seguindo aquilo que é necessário fazer para aliviar os nossos irmãos, curai os leprosos, expulsai os demônios, fazei o bem. No final é isso que Jesus nos recomenda. Quando os espíritos perguntados por Kardec qual era o limite do bem que se deveria fazer, eles respondem: o limite das nossas forças, o limite das nossas possibilidades. Talvez por isso, Francisco Cândido Xavier, aos 92 anos, um pouco antes da sua desencarnação, amparado pelos braços, ele estava indo aos domingos para a distribuição da sopa. Ele esquecia de si próprio e lembrava de conviver com aqueles que naquele momento estavam com uma carência maior, sem nenhum tipo de julgamento. Difícil para nós ainda fazer isso. Nós muitas vezes julgamos os nossos irmãos sem conhecer as variáveis que estão envolvidas naquela problemática que nós acabamos de tomar conhecimento. Julgamos, condenamos e muitas vezes, quando reencontramos aquela pessoa depois de 30, 40 anos, nos volta à mente aquela mesma situação que havia acontecido lá atrás. Não esquecemos, portanto, não conseguimos compreender, não conseguimos entender. Os puros verão a Deus. Talvez aí esteja a pedra de toque
de Jesus e dos espíritos superiores. Eles veem a Deus em tudo. Não só Deus na sua identidade particular e absoluta, mas entendem a obra de Deus. Entendem que se Deus nos fez, por maiores que possam ter sido os erros ou os crimes que possamos ter cometido nessa ou em outras encarnações, nós teremos condição de reparação, de aprendizado novo. E Jesus não excluía a quem quer que fosse. A recomendação de curar a todos, de atender a todos, ele exemplificou. Vamos lembrar que ele disse a Pedro que antes que o galo cantasse, ele o iria no negar. E isso aconteceu, mas não significou exclusão de Pedro. E nós sabemos que Pedro se superou e foi o responsável pela construção da Igreja do Caminho, aquela que atendia aos carentes, aos mais necessitados. Jesus entendeu a situação de Paulo de Tarso e compreendeu que ele precisava ainda de um esclarecimento, de um esforço, mas confiava em Paulo de Tarso, porque Jesus via em Paulo de Tarso a Deus. E na estrada de Damasco, quando ele temporariamente fica cego, Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que Jesus fez naquele momento? O que ele queria com aquela pergunta? Se não fazer com que Paulo parasse um pouquinho, refletisse e pensasse na sua tarefa, procurasse conhecer o que sua consciência mandava fazer, procurasse relembrar quais eram os compromissos mais que ele tinha tomado no plano espiritual, mas que agora Paulo estava se desviando. Jesus, quando diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele coloca Saulo para raciocinar, para pensar, e confia Jesus na resposta de Saulo. E nós já sabemos o que Saulo, depois Paulo, faz. O que ele consegue fazer na divulgação do Evangelho, que é algo libertador para cada um de nós. Jesus pergunta a cada um de nós. E se não temos entendimento ainda para dar de pronto uma resposta, o próprio Paulo, naquela ocasião, nos deu: Senhor, que queres que eu faça? Não mais me interessa a minha vontade e me julgo ainda, no momento, sem condições de dizer para mim mesmo o que devo executar, qual a tarefa que devo realizar. Humildemente, como é condição imprescindível para acessarmos a nossa consciência, se não formos humildes, não chegaremos lá. Paulo consegue, entendendo a si próprio, perguntar a Jesus com humildade: Senhor, que queres que eu faça? Não interessa a minha vontade. Reconheço que os meus desejos muitas vezes são falhos e me levam a condições difíceis, de aprendizado difícil no futuro. Mas o que queres que eu faça, Senhor? E a esse questionamento, Jesus não se incomoda, não diz, não fica chateado, não fica perturbado pelo questionamento que lhe é feito, como é próprio dos espíritos superiores, como é próprio dos espíritos puros. Ele sabe que é preciso dar entendimento, compreensão e contar com a colaboração do tempo, para que o tempo também realize a sua tarefa. Nos impacientamos e queremos que a cura venha de pronto, de um momento para o outro, mas é preciso entender, na passagem evangélica, aquela senhora que tinha uma hemorragia crônica há 12 anos, que gastara todos os seus bens, ou grande parte deles, com os médicos e não conseguia alcançar a cura. Jesus, caminhando, já conhecido por ter realizado algumas curas, era seguido por várias pessoas. Num desses locais, onde haviam muitas pessoas, Jesus para e diz: Quem me tocou? Senti virtude sair de mim. Pedro e alguns que o acompanhavam dizem: Mas, mestre, há tantas pessoas que aqui que lhe tocaram, há uma verdadeira multidão, como vamos descobrir? Mas aquela senhora levanta o braço e diz: Fui eu. E Jesus, naquele momento, conseguiu fazer a cura. Mas Jesus conseguiu fazer a cura não de todos os que estavam naquele local. Ele conseguiu fazer a cura daquela mulher naquelas condições.
porque ela estava na condição de receber aquilo que estava sendo ofertado, não exclusivamente a ela, mas a todos. Jesus não tem preferência por nenhum de nós. Ele ama a todos nós, sem exceção. E as energias que o Mestre tem estão à disposição de todos nós, mas é preciso que nós tenhamos fidelidade à nossa consciência. Vamos lembrar de uma das passagens do livro Nosso Lar. O primeiro da série André Luiz, também psicografado por Francisco Cândido Xavier. Cidade do Nosso Lar tinha suas defesas contra aqueles que habitavam a região umbralina. Em determinada situação, uma senhora pede entrada naquele local. O responsável pela segurança naquele momento chama alguém que era Narcisa, que trabalhava nas câmaras de retificação, e pede a ela que se dirija até o portão para que pudesse dirimir aquela situação difícil, dando a solução necessária. Ela encontra alguns pontos marcados na pessoa e, naquele momento, ela não sabe bem o que é e chama um outro responsável pela segurança, que era Paulo. Paulo, que era o responsável pela segurança, diz que aquela senhora não poderia dar entrada naquele local, na cidade de Nosso Lar, porque a intenção dela não seria a de aprender, a de conseguir o aprendizado necessário, a de se alinhar com a sua própria consciência. Ela queria fugir das consequências dos atos que ela houvera praticado quando na última encarnação. E é dito a ela que naquele momento é vedada a entrada dela em Nosso Lar. Conta-nos o livro, André Luiz nos conta, que naquele momento ela ficou transtornada e falou algo que não deveria, de maneira deseducada, e retirou-se e não foi dado acesso a ela. Por que teria sido feito isso? Por maldade? Por falta de caridade? Ou porque era necessário para ela, e no julgamento dos espíritos superiores, não o nosso, ela precisava passar por aprendizados dolorosos e difíceis? E qual de nós não acha que é difícil aprender? Todos nós precisamos aprender por intermédio de disciplinas. Quando vamos à escola, nós precisamos acordar cedo, nós precisamos renunciar aos lazeres do dia, nós precisamos fazer as tarefas depois da aula, nós precisamos anos a fio de estudos constantes, diários, para conseguir assimilar um conteúdo, para que a nossa prática no trabalho seja facilitada. Assim também no plano das virtudes. Como adquiriremos paciência, se não convivendo com pessoas que exigem de nós constantemente, nos dando oportunidade de exercitarmos aquelas virtudes que todos nós temos em germe, mas que precisam ser trabalhadas? E vamos lembrar de qual a definição de trabalho que os Espíritos nos dão em O Livro dos Espíritos. Toda ocupação útil. Tudo que for útil, mesmo que não remunerado financeiramente, materialmente, é trabalho. Portanto, ficarmos, por exemplo, em silêncio quando alguém está exasperado, quando alguém está nervoso, quando alguém tenta impor a nós a sua opinião, e nós reconhecemos que naquele momento, se dermos a resposta de pronto, muito mais vamos desequilibrar o ambiente do que gerar o progresso, e nós nos mantemos calados. Ninguém vai perceber, mas estamos naquela ocasião trabalhando, exercitando algo que temos em germe, mas que precisa ser trabalhado e desenvolvido. Assim como aquela lei do uso e desuso que a gente estudava nos bancos escolares, utilizou um músculo, ele desenvolve, não utilizou, ele atrofia. Precisamos desenvolver as nossas virtudes, e todos nós temos condição para isso. Mas é preciso lembrar dos nossos irmãos em dificuldades maiores. Se lembrarmos unicamente de nós, estaremos sendo egoístas. E não há como vencermos as nossas dificuldades com egoísmo. É preciso esquecer um pouco de nós e lembrarmos dos nossos irmãos em dificuldades maiores. Não precisamos modificar e levantar uma grande obra para realizar isso. Nós podemos fazer com as situações cotidianas. Alguém que precisa da nossa visita porque está doente. Alguém que precisa do nosso telefonema porque se encontra em uma situação que nós reconhecemos difícil.
alguém que precisa do nosso amparo, alguém que precisa da nossa palavra, alguém que precisa, como já dito, do nosso ouvido, para que possa desabafar, para que não se sinta tão só, para que se sinta amparado e com a fortaleza do seu irmão, da sua irmã, consiga o aprendizado que é libertador. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se sentirmos ciúme do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho, do nosso pai, da nossa irmã, se sentirmos ciúmes, mesmo que não haja nenhum motivo para tal, nós já estaremos sofrendo. Um sentimento difícil de conseguirmos conciliar com a paz tão almejada por nós. E como é que nós vamos alcançar a paz? Só há uma maneira: nos afinizarmos com as leis de Deus. Não há outra forma de conseguirmos a paz senão nos afinizando com as leis do Pai. Não por pura obediência, mas por reconhecimento de serem elas perfeitas, infinitamente misericordiosas, amorosas, que são elas que poderão nos fazer encontrar a solução correta para aquela dificuldade. Todos nós passamos por dificuldades. Se não é no campo financeiro, é nos relacionamentos, é a perda de um ente querido, às vezes prematuramente. Quando não passamos por dificuldades de doenças próprias ou de algum familiar, mas todos nós passamos por dificuldades. E as dificuldades não são colocadas para nós por castigo. Elas são colocadas para nós para que nós possamos exercitar aquilo que vai nos libertar. Se já adquiri paciência no grau necessário para conviver com as pessoas que se relacionam comigo, não vou sofrer. Se não conseguir ainda, qualquer tipo de pessoa que exija de mim vai me tirar do sério, vai me desequilibrar, porque eu não tenho a paciência que naquele momento era tão necessária para a solução daquela dificuldade. É difícil para nós, por exemplo, perdoar. Ainda é difícil no estágio evolutivo em que nos encontramos. Mas se não perdoamos, nós carregamos uma carga pesada, como se fosse uma mochila de pedras inútil em nossas costas e que não vai ter serventia para nada. Quando não perdoamos, ficamos ligados àquela pessoa e aquele pensamento volta e retorna, nos dando um sentimento de angústia, de falta da paz tão desejada por nós. Se nós não conseguirmos fazer o exercício tão necessário para perdoarmos, as lições voltarão tantas vezes quantas forem necessárias. E de que maneira serão as lições? Serão aquelas pequenas ofensas, aquelas pequenas desatenções, para que nós possamos exercitar o perdão. Perdoar até quantas vezes? Pergunta Pedro a Jesus. Até 7 vezes? Achando que 7 vezes seria já um exagero. Jesus responde, não 7, mas 70 vezes 7. Também não são 490. São quantas vezes os nossos irmãos precisarem do nosso perdão, da nossa compreensão, para que possamos entender que no nosso irmão, na nossa irmã, nós estamos vendo a Deus. Os puros verão a Deus. Jesus via a Deus em todos nós, sem exceção. Conseguia compreender que era preciso tempo e experiências para que nós pudéssemos nos alinhar com a nossa consciência. E quando isso não é feito, nós voltamos a passar por lições para que nós possamos nos libertar. Entrar em contato com a nossa consciência exige humildade e simplicidade. Se não formos simples, se não formos humildes, não conseguiremos acessar a nossa consciência, onde dizem os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, está escrita a lei de Deus. Não vamos errar. Quando Jesus diz, faça aos outros aquilo que gostaria que os outros vos fizessem, é mais ou menos como ele dizer, consulte sua própria consciência. Veja e examina em você o que você gostaria que fosse feito. É o convite que ele faz. Quando questionado se as pessoas deveriam atirar a pedra àquela mulher adúltera que era apresentada num determinado momento, como manda a lei dos judeus, Jesus é colocado numa situação difícil, achavam aqueles que o procuravam enredar. Joga
atira-se a pedra como manda a lei dos judeus, mas se Jesus dissesse isso, ele estaria contrariando os ensinos dele. Se Jesus dissesse não apedreja, ele estaria contrariando a lei dos judeus e certamente sofreria consequências naquele momento. O que fez ele, todos nós sabemos. Quem não cometeu nenhum erro, nenhum pecado, pode jogar a primeira pedra. O que ele fez naquele momento? Se não fazer com que todos da plateia consultassem a sua própria consciência, onde está escrita a lei de Deus. E do alto da autoridade moral de Jesus, nós já sabemos, o Evangelho nos conta, as pessoas foram largando as pedras e se retirando. E ele se dirige àquela mulher que era apresentada naquele momento, e onde estão? Pergunta, onde estão aqueles que te acusavam? Eu também não vou te condenar. Mesmo porque nós não teremos um tribunal do momento da nossa desencarnação, ou logo depois, ou algum tempo depois, para nos julgar. O julgamento será feito por nós próprios. Com base em quê? Na nossa própria consciência. Fiz aos outros o que eu gostaria que os outros me fizessem? Se houver incoerência entre o que fizemos e o que a nossa consciência nos mandava fazer, calma conosco mesmo. Não vamos nos autoflagelar, mas esperemos que aquela oportunidade de aprendizado vai voltar. E nós teremos uma oportunidade de nova encarnação, mas não é preciso a desencarnação para que façamos esse exame. Podemos fazê-lo nos dias de hoje. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos recomenda e diz como é que ele fazia. Todos os dias, antes de dormir, ele procurava rememorar tudo que tinha feito durante o dia. E se houvera feito alguma coisa errada, no dia seguinte ele procurava corrigir. Se fizer apenas o que era coerente e certo, conforme a sua própria consciência, ele procurava repetir. Diz ele, foi assim que eu passei a conhecer a mim mesmo. Nós temos medo de nos conhecer e temos medo de chegar na nossa consciência, porque já sabemos de antemão que ela pode responder para nós que nós somos preguiçosos, invejosos, indisciplinados, impacientes, intolerantes, que nós temos dificuldades e vícios, mas isto é real. Estamos num planeta de provas e expiações e aqui ainda predomina o mal, significando que nós que habitamos esse planeta precisamos vencer não aos outros, mas a nós próprios. Com paciência, mas com disciplina. Não há aprendizado sem a disciplina anterior. Emmanuel já nos esclarece que a disciplina precede a espontaneidade. Se nós nos irritamos com determinada situação, é preciso montarmos uma disciplina particular para que possamos vencer aquela dificuldade que tanto nos irrita. Se nós pacientemente procurarmos o recurso da prece, nós vamos angariar energias para vencer aquela dificuldade que nos é apresentada naquele momento, aproveitando a lição bendita que nos é colocada, não para que possamos sofrer, mas para que possamos vencer a nós próprios. Se entendermos que a vontade do Pai deve preponderar sobre a nossa, Senhor, que queres que eu faça? O caminho vai ficar mais fácil. O caminho do entendimento e da análise de nós próprios, não a análise dos outros. Vamos observar e certamente poderemos aprender com os erros cometidos pelos nossos irmãos, mas é certo também que não poderemos julgá-los, não poderemos excluí-los. Jesus não excluiu a ninguém. Mesmo aqueles que apresentavam alguma dificuldade eram incluídos. No seu colégio apostólico, nós sabemos das dificuldades de muitos, de Pedro, de Tiago e de João, considerados filhos do trovão, porque em determinada ocasião pediram a Jesus para soltar um raio em uma cidade, porque ninguém naquela cidade os havia acolhido, oferecido hospedagem a ele. Jesus os chama de filhos do trovão, mas não os excluiu, e eles conseguiram vencer a si próprios. A dificuldade que nos é colocada não é para nos deixar paralisados. Quando não confiamos, quando não exercitamos a fé, perdemos a condição de arregimentar aquela energia que está à nossa disposição. Nas curas que Jesus recomenda que nós pudéssemos fazer, é necessário ter fé. Foi Ele próprio que disse isso. Tua fé te curou.
Ele dizia quando fazia as curas, em várias passagens do Evangelho, é uma condição necessária para que a gente arregimente aquela energia necessária. E a fé não é só a vontade de não ter aquela dificuldade, aquela doença, ou só a vontade de ser curado. É preciso vir aliada à fidelidade. Fidelidade a quê e a quem? A nós próprios, a nossa consciência. A incoerência entre o que a nossa consciência nos manda fazer e o que nós verdadeiramente fazemos nos desequilibra. É preciso ter fé, é preciso ter fidelidade. Não poderemos terceirizar, por exemplo, para Chico Xavier, espírito dos mais evoluídos que aqui passaram, mas o Jarbas vai ter que vencer as suas dificuldades íntimas. Por mais que ele me ame, ele não poderá retirar de mim ou fazer o aprendizado por mim. Poderá me aliviar, poderá me fortalecer temporariamente, mas eu preciso caminhar com as minhas pernas. Eu não sou dependente de ninguém, tenho todas as condições de ir em frente. Por um processo disciplinar, lento, gradual, progressivo, não será exigido de mim além do que eu possa naquele momento. Se me dessem hoje a tarefa do próprio Francisco Cândido Xavier, ou de Madre Teresa de Calcutá, ou de Irmã Dulce, ou de Francisco de Assis, ou de Albert Schweitzer, certamente eu não conseguiria exercitar, porque não tenho os pré-requisitos ainda para a realização dessas tarefas e desses trabalhos, mas eu posso colocar o meu limite um pouco mais à frente, exercitando por intermédio da disciplina que eu me imponho, aquilo que eu quero alcançar. A disciplina, disse Emmanuel, e nós repetimos, precede a espontaneidade. Aquelas pessoas que nós consideramos extremamente pacientes e tolerantes, piedosas, exercitaram isso, se não na presente encarnação, nas encarnações anteriores. Se queremos alcançar aquilo, é preciso fazer o trabalho que ele ou ela realizou no passado. São exemplos para cada um de nós. Curar aos nossos irmãos exige fé de ambas as partes, daquele que procura levar o atendimento, o alívio, a cura, e daquele que está a receber. Não poderemos terceirizar a nossa melhora. Não há como delegar à minha esposa, à minha mãe, ao meu filho, ou àqueles que me amam, aquela tarefa que cabe a mim realizar, como algo libertador. Quando aprendemos a exercitar determinado tipo de tarefa, aquilo já nos dá um sentimento gratificante, ficamos alegres por ter conseguido realizar aquilo que nós nos propunhamos a fazer. Isso acontece nas virtudes também. Jesus recomenda a cada um de nós, tua fé te curou. Recomenda porque ele falava lá atrás, mas para nós também que estamos encarnados nos dias de hoje. Tua fé te curou, mas vá e não erre mais. Por que Jesus deu essa recomendação? A fé seria algo necessário para a cura. Mas ele complementa e diz, mas vá e não peques, não erres mais. Ele estava a nos dizer que o erro, que é a falta de coerência entre o que fazemos e o que a nossa consciência nos manda fazer, lá está escrita a lei de Deus, isso nos desequilibra e nos leva a uma situação difícil. Então é preciso não errar. Nós não vamos nos transformar em espíritos puros de um momento para outro, mas é certo que aquilo que é lançado para nós, certamente está nas nossas condições vencer. Tua fé te curou, mas vá e não erre mais. E complementa ainda em algumas passagens, para que não te aconteça coisa pior. Mas por que aconteceria coisa pior? É que agora a pessoa já está orientada. Antes ela não tinha esse conhecimento que o mestre agora deu a ela, que a dificuldade que ela teve era derivada de alguma falta de aprendizado, daquela incoerência. Mas agora que já estava avisada, a sua responsabilidade certamente seria maior. Jesus completa o ciclo. Tua fé te curou, mas vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, o que ele apresentou naquele momento foi um alívio, foi fazer com que a pessoa recebesse um incentivo, mas caberia a ela a preservação daquilo. E muitas vezes nós nos desequilibramos. A gente vem ao centro espírita, faz as nossas preces, faz
os nossos estudos, realiza as nossas tarefas, mas depois que a gente sai, 100 metros depois, quando somos cortados no trânsito por um outro veículo, parece que tudo aquilo passou e foi embora. A gente se desequilibra porque não está naquele momento seguindo uma outra orientação que Jesus nos fez. Observai, vigiai e orai, porque não sabeis qual é o momento. O momento do teste, não dos outros, mas o momento para que nós possamos nos conhecer. O teste de nós para conosco mesmo. Se me irritei naquela condição, é porque ainda não completei o ciclo do aprendizado. O que fazer? Sentar e chorar? Não. Calma, vou montar um processo disciplinar para mim, para que da próxima vez em que ocorra uma situação semelhante, eu reaja de forma diferente. Das primeiras vezes, nesse caso do trânsito, eu não vou mais devolver na mesma moeda, mas ainda vou me sentir mal. Das próximas vezes, talvez eu consiga relevar, outra vez eu consigo compreender, e outra vez eu consigo perdoar de pronto, e vá em paz, meu irmão, minha irmã. Mas é um processo. Assim como muitas pessoas se preocupam com o processo obsessivo e querem uma desobsessão, é preciso entender que, se há um processo obsessivo, também haverá um processo desobsessivo. E nesse processo inclui mudança de paradigmas que nós temos, mudança do nosso pensamento, mudança das nossas ações, mudança daquilo que está gerando a dificuldade. Mas vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. É a afinidade. Muitas vezes nós encontramos irmãos que dizem que querem uma reunião de desobsessão para afastar aquele determinado espírito que possa estar trazendo uma influência maléfica. Mas é preciso que a gente entenda, Divaldo cita o exemplo do Máscara de Ferro, que era um espírito que ficava à espreita dele o tempo todo, tentando fazer com que se instalasse uma vingança, porque o Divaldo o havia prejudicado há centenas de anos atrás, há várias encarnações atrás. Mas o Divaldo estava sempre trabalhando, orando, exercitando, observai, vigiai e orai. No trabalho constante não havia sintonia, aquele espírito não podia fazer aquilo que era a sua pretensão, que era se vingar. Assim é o exemplo para cada um de nós. Não devemos temer aos nossos irmãos, devemos fazer a nossa parte, porque em fazendo o bem, construindo o bem, sendo amorosos, misericordiosos, estaremos dando bom exemplo. E como acontecido no caso do Divaldo, aquele espírito renunciava a partir daquele momento, quando ele conversou com o Divaldo, àquela tentativa de vingança, porque agora já tinha recebido tantos exemplos quantos o que ele precisava para que ele vencesse e não procurasse mais dar vazão a sentimentos de vingança. Está em nós a condição de progresso. A lei do progresso, terceira parte do Livro dos Espíritos, é uma lei da natureza. Todos nós estamos fadados ao progresso. Todos nós alcançaremos a pureza de espírito. Quando Jesus nos diz que das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá, Ele está nos dando a certeza de que deveremos confiar nele. Ele não prometeu um caminho fácil. Quando ele disse que aqueles que quisessem adquirir o reino dos céus, o reino de Deus, pegassem sua cruz e o seguissem, ele estava dizendo que o caminho ia ser difícil. O caminho do aprendizado. Em outra parte, ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque essas aflições são as dificuldades pelas quais nós passamos para exercitar aquilo que está dormindo, meio amortecido dentro de nós próprios, que são as virtudes necessárias à nossa felicidade. No mundo tereis aflições, o Mestre nos disse, mas tende bom ânimo, perseverar até o fim é a recomendação de Jesus. Ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Ou de quem? Das suas próprias más tendências, vícios e paixões. E essa libertação nos fará felizes. Voltamos a dizer, ninguém quer ser infeliz. Não poderemos nos enganar no caminho dessa felicidade com a aquisição de bens materiais. Quando Jesus nos disse,
procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais virá por acréscimo, ele estava dando uma ordem de prioridade para as nossas escolhas. Ele estava tentando dizer para nós que primeiro, procurai primeiro. Ele não disse que não teria o segundo, o terceiro, o quarto prioridade, mas a primeira prioridade era o reino de Deus. E onde é que está o reino de Deus, se não dentro de nós próprios, na nossa própria consciência? Quando nós procuramos seguir essa prioridade, nós fazemos excelentes escolhas. Muitas vezes, nós esquecemos que estamos a escolher o tempo inteiro. A nossa presença aqui foi uma escolha. Não somos obrigados a aqui estar. Quando levantamos de manhã para ir ao trabalho, que começa às 8 horas, e temos que tomar precauções para a higiene pessoal, para a alimentação do café diário, para a vestimenta necessária, e acordamos 6h30 ou 7 horas, nós estamos fazendo uma escolha. Quando nós tomamos determinadas atitudes, nós estamos fazendo escolha, mas vamos raciocinar que toda escolha gera uma perda, senão não é escolha. Temos pelo menos duas opções, a primeira e a segunda. O que Jesus está dizendo é, nas escolhas que terão que fazer, o livre-arbítrio que cada um tem, usando esse livre-arbítrio, devem, primeiro, procurar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não disse que nós não precisaríamos da nossa casa, do dinheiro para vestimenta, do nosso transporte, do carro, do dinheiro para alimentação. Ele não disse nada disso. Ele só disse que primeiro nós tínhamos que procurar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais viria por acréscimo. Se nós lermos lá o Sermão da Montanha, está muito bem claro. Todos nós temos condições de superar as dificuldades que nos são colocadas, por mais difíceis que elas possam parecer. Jesus está junto conosco o tempo inteiro e faz convites para cada um de nós, para que nós pudéssemos segui-lo, para que nós pudéssemos vencer. E Ele, Jesus, nos faz sempre esses convites nos momentos em que estamos numa sintonia maior, nós percebemos. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade que hoje não podem ver, não pode compreender, mas que vai relembrar tudo aquilo que eu disse. É o consolo da doutrina espírita, que é a chave para o estudo do Evangelho. Jesus está conosco o tempo inteiro. Outro convite Ele nos faz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis sossego para as suas almas. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Que a paz de Jesus permaneça conosco em todos os instantes de nossas vidas. Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.